Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim e ordenaram os homens de Israel contra eles a peleja ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém esforçou-se o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde no primeiro dia a tinha ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor à tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo: Tornar-me-ei a chegar à peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: Subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim, no dia seguinte, lhes saíram ao encontro fora de Gibeá, e derribaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que arrancavam a espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram naquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: porquanto a arca do concerto de Deus estava ali naqueles dias? E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: subi, e amanhã eu te entregarei na mão. Então Israel pôs emboscada em redor de Gibeá, e subiram os filhos de Israel terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo, e desviaram-se da cidade, e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os como das outras vezes, pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel e outro para Gibeá pelo campo, alguns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos e desviemo-nos da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar da caverna de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todos o Israel vieram contra Gibeá. E a peleja se engraveceu, porém eles não sabiam que o mal lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e desfizeram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos dos que arrancavam espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que havia posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou, e acometeu a Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ela, e feriu ao fio de espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir dos homens de Israel quase 30 homens, atravessando-os, porque diziam: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça se começou a levantar da cidade como uma coluna de fumaça. E virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viraram o rosto, e os homens de Benjamim passaram, porque viram que o mal lhes tocaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém a peleja os apertou, e os da cidade os desfizeram no meio deles. Cercaram a Benjamim e o seguiram, e à vontade o pisaram, até diante de Gibeá, para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes.
Então viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom. Apanharam ainda deles pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. E todos os de Benjamim caíram. Naquele dia foram 25.000 homens que arrancavam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom, e ficaram na penha de Rimom 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram ao fio de espada, desde os homens da cidade até os animais, tudo quanto ali se achava, e também a todas as cidades quantas se acharam, puseram a fogo. Glória ao nome de Jesus. Muito bem, um capítulo longo, né? Louvado seja Deus, contando, narrando a guerra, né? Então, o que a gente vai aprender aqui hoje, né? A Bíblia, no capítulo 19, ele narrou um pecado terrível cometido a um homem, né, da tribo de Dan. Um homem que estava na casa de um senhor, de um ancião, né? E aquelas pessoas cercaram a casa, assim como fizeram em Sodoma e Gomorra, e pediram para conhecer aquele homem. Traga ele para fora para que a conheçamos. E eles entregaram, então, a concubina daquele homem, e eles violentaram ela, né, com um tipo de estupro coletivo, e abusaram tanto daquela mulher a noite toda, que ela, caindo à porta da casa daquele senhor, né, ela morreu ali. Então, vendo aquele homem, aquele esposo, né, que ela estava morta, ele então cortou ela em 12 pedaços, ou seja, esquartejou aquela mulher e enviou para as 12 tribos de Israel. Né? Então, o que ele fez com isso, amado? Ele provocou uma guerra. Ele provocou uma destruição. Né? A gente vê aqui o perigo do pecado, né? O estrago que o pecado ele faz na vida da pessoa, na vida do ser humano. Um pecado cometido, né? Ele vai se alastrar e vai matar milhares e milhares de pessoas. Né? Louvado seja o nome de Jesus. Então, algo interessante aqui no capítulo 20 é que eles ficam sabendo, né, da barbaridade que fizeram com aquela mulher, e eles pedem para que aquele homem conte, né, para que ele conte, falar qual foi o mal, como sucedeu aquele mal, aquela maldade terrível. Então, aquele homem levita, ele responde, né? Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Então, ele vai contando a história dele. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, cercaram a casa de noite, intentaram matar-me e violaram a minha concubina de maneira que morreu. Quer dizer, violaram a minha concubina porque você entregou ela para ser violada ou violentada, né? Então, para você ver que a pessoa, quando ele quer viver uma vida sem Deus, ou viver no pecado, ele vive de desculpa, né? Ele vive de desculpa, ele não se arrepende. Ao invés dele se arrepender e dizer assim, ó, pois por que eu entreguei a minha concubina
para ser violentada. Eu deveria ter guardado ela, eu deveria ter protegido ela, porque isso é função do marido, proteger a mulher ao ponto de dar a sua própria vida por ela. Ele não fez isso, mas ele vai viver de desculpa, né? Violentaram a minha concubina. Então, eu peguei na minha concubina e fiz ela em pedaços e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Ele narra, e ele narrando aqui a história, ele dá uma de coitadinho, né? Sendo que foi ele que deu a concubina para eles violentar. Deu aquela concubina para livrar a pele dele. Então, ele é um tipo de pessoa, mas que ele não ama ninguém, ele ama ele mesmo. Ele expõe qualquer pessoa, seja esposa, seja filho, seja quem for, para livrar a pele dele. Então, ele é um amor estranho, não é um amor sacrificial que Deus pede na palavra, né? Que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela e sacrificou por ela. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então, eles pediram conselho ali, né? Eis que todos os filhos de Israel, dai aqui a vossa palavra e conselho. Então, todo o povo se levantou como um só homem. Interessante, né? Que Israel, ele vivia desunido. Ele era uma nação desunida nesse tempo aqui. O que desuniu Israel? O pecado. Que é justamente a função do pecado, é desunir as pessoas. É tirar a comunhão, não somente da pessoa com Deus, mas da pessoa, né, com as pessoas, com o seu próximo. Então, Israel, ele precisou de que alguém cometesse uma barbárie, né, para que eles viessem a se unir. Agora, tudo bem, eles estão se unindo aqui, não é? E esse propósito aqui deles se unirem é para vingar o pecado, ou seja, para tirar o pecado do meio deles. É uma união válida, né? Porque realmente, quando houver pecado, nós devemos se unir contra o pecado. Nós devemos se unir para tirar o pecado, para desarraigar o pecado do nosso meio, né? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, aqueles homens, né? Aqueles homens, a Bíblia vai dizer, né? Que eles se tornaram aliados. Assim ajuntaram-se contra essa cidade todos os homens de Israel, aliados como um só homem, né? Então, eles ali, aliados para punir o pecado, eles chegam lá e diz assim: que maldade é esta que se fez entre vós? Diz para os benjamitas: que maldade é esta que se fez entre vós? Aí eles querem punir o pecado, eles falam assim: dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, né? Filhos do maligno, que estão em Gibeá, para que o matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Então, aí se inicia a guerra. Por que se inicia a guerra? Porque Israel, eles querem tirar o mal do meio. Eles querem limpar o mal. Só que essa tribo aqui, amado, ninguém sabe se é por causa de um motivo de orgulho deles, né? Eles não querem tirar aqueles 100 homens do meio deles para serem punidos, né? Ou se realmente eles estavam pervertidos ao ponto, né, de ser conivente com o pecado. Porque aí, ser conivente com o pecado é o que mais existe, né?
pessoas que se levantam contra o pecado são poucas pessoas. Pode ser dentro de igreja, são poucas as pessoas. Quando se toca no pecado, é como se estivesse tocando nas pessoas. As pessoas já entram em defesa, né? Se alguém disser assim, alguém pecou, a pessoa já entra em defesa. Como aquela história lá do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo repreende aquela igreja, por quê? Justamente porque o rapaz, o jovem, ele peca contra a esposa do pai, ou seja, contra a sua madrasta. E a igreja, né, ela pensando que estava exercendo o amor ali, o amor ensinado por Cristo, estava tolerando aquele pecado. Não vamos punir ele, não vamos disciplinar ele, não, né, porque Cristo é amor, Cristo é bonzinho, Cristo, ele perdoa, Cristo é isso, Cristo é aquilo. É como se fosse a mensagem de hoje. A mensagem de hoje é essa. A mensagem de hoje é só Cristo é bonzinho, né? Aí o ser humano pode fazer o que ele quiser, que ele não vai ser punido, infelizmente. Mas como eu disse aqui, amado, pecar não é só cometer o ato, né? Não é só perpetrar o ato. Cometer o pecado, para a pessoa pecar, né, só basta ele ser conivente com o pecado. Como aquela mensagem lá de Romanos, né, capítulo 1, no último versículo, ele diz assim, que é digno de justiça aqueles que cometem tais coisas. Não somente cometem tais coisas, mas eles são a favor das pessoas que cometem, ou eles são coniventes com as pessoas que cometem. Louvado seja o nome de Jesus. Então, amado, por exemplo, como eu disse aqui no domingo, né? Se alguém mente, nós não devemos ser coniventes com a mentira. Então é o mesmo pecado de quem mente e quem é conivente com a mentira. Quem passa a mão na cabeça de mentiroso. Quem passa a mão na cabeça de pessoas desonestas é desonesto também. Ele é desonesto, porque ele está apoiando, ele está dando um apoio àquela pessoa a fazer aquilo, né? Então nós não podemos ser conivente com as coisas do mundo, não devemos ser conivente com aqueles que praticam o mal. O mal, ele precisa ser condenado, né? Não se comunicar com o pecado, mas antes condenar o pecado, as obras infrutuosas das trevas. Então Israel, ele faz aqui o que é certo. Ele quer tirar o pecado do meio de Israel. Isso aqui está na lei, está escrito na lei. Que quando alguém pecasse gravemente, ele não podia ficar no arraial. Ele deveria ser tirado, deveria ser punido. E dependendo da situação, ele deveria ser morto, né? No caso, por exemplo, dessa concubina que foi morta, violentada por aquelas pessoas, era passível de morte, né? Existia a pena de morte para ele, para a pessoa que cometesse tal crime. Mas agora os benjamitas, né, eles não querem tirar aqueles homens do meio deles. Não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Então sempre vai existir pessoas que querem eliminar o pecado, né, que não é conivente com o pecado, mas sempre vai haver aqueles que são coniventes com o pecado. Que quer dar uma de bonzinho, né, de um coração cheio de amor. O amor dele é tão grande que ele convive tranquilamente com o pecado e com o pecado das pessoas, né? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então aqui
tem um esforço de Israel para eliminar o mal. Né? É o que nós devemos fazer, nos esforçar para eliminar o mal do nosso meio, para eliminar o pecado do nosso meio. Você vê que os benjamitas disseram, não vamos entregar os homens para serem mortos. Não vamos entregar. Então Israel, né, a Bíblia diz no versículo 15, contaram-se naquele dia, os filhos de benjamitas da cidade, 26 mil homens que arrancavam a espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 600 homens escolhidos. E lá tinha os homens especiais, né? Os homens canhotos, os quais, quando eles atiravam com a fundo uma pedra, a um cabelo e não errava. Eram homens peritos. Agora, algo interessante, né, amado? Israel, ele vai gastar as suas forças. Ele vai gastar as suas forças. Claro que é justo aqui, como eu disse, mas são irmãos. Eles vão lutar contra eles mesmos. Eles não estão lutando aqui contra os inimigos. Eles estão lutando contra eles mesmos. Né? Então, eles vão usar os armamentos, a força do exército, né, para lutar contra eles mesmos. É justamente o que o diabo quer. É justamente o que o inimigo ele quer. É o que ele mais ama, né? Que a pessoa esqueça o mundo, que a pessoa esqueça o diabo, esqueça o mal e lute contra eles mesmos. Lutar contra nós mesmos, perder força, né, armamento contra nós mesmos, causar destruição entre a irmandade. O próprio Deus, ele falou que não era para Israel lutar contra os irmãos. Mas aqui, evidentemente, que Deus ele deu um aval, que era legítimo. Israel estava querendo fazer o que é certo e os benjamitas, né, sendo conivente com o pecado. Então, o pecado ele precisa sair. Ele vai sair. Agora a gente vê o prejuízo que dá o pecado. Ele se alastra de tal modo, amado, e que as pessoas imitam ele. O ser humano ele tem mais facilidade de imitar o pecador do que uma pessoa que ele é pecador do que uma pessoa que é santa. Tem mais facilidade de imitar. Então a gente vê algo interessante aqui, né? Israel consultando a Deus. Significa o que também, amado? Significa que o homem, ele precisa de um problema para consultar a Deus, porque Israel aqui não consultava a Deus. Israel aqui, ele fazia o que bem parecia aos seus olhos. Eles andavam conforme o desejo do seu coração. Mas surgiu esse problema, então eles vão consultar a Deus. Eles vão buscar a Deus. Dá a impressão que o homem, ele não pode viver na bonança. Parece que ele não pode viver a paz, ele não suporta viver na paz. Ele precisa de um problema para ele começar, então, buscar a Deus. Então, levantaram-se, o versículo 18, os filhos de Israel, e subiram a Betel. E perguntaram a Deus, vocês estão fazendo o que é certo, mesmo porque eles vão lutar contra os seus próprios irmãos. Então eles vão perguntar a Deus, estão fazendo o que é correto. E disseram, quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor, Judá subirá primeiro. Agora, não sei se os irmãos perceberam aí no decorrer da leitura. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá.
E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim, e ordenaram os homens de Israel contra eles a peleja até o pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Você percebeu? Eles perguntaram para Deus: podemos ir? Quem de nós irá primeiro? E Deus disse: vai Judá. E eles subiram. Só que eles subiram e foram derrotados. Mas o que aconteceu aqui? É porque talvez, amado, eles estavam fazendo, mas não estavam fazendo com a motivação certa, com a motivação correta. Eles consultam a Deus, faz tudo certinho, consulta a Deus, e Deus fala: vá primeiro Judá. E eles sobem, só que eles sobem e eles são derrotados. Eles são derrotados. Porque o homem, ele precisa, Deus ele dá vitória, Deus ele dá vitória, mas nós precisamos querer a vitória. Deus fala assim: eu te dou vitória. Mas se eu não falar assim, eu quero a vitória, Deus dá a vitória, mas eu preciso querer a vitória. Porque não faz sentido Deus dizer assim: vá Judá primeiro. Então Deus dá o aval. Pode ir. Pode ir para quê? Para ser derrotado? Então alguma coisa tinha ali de errado. Parece que estava fazendo as coisas, mas meio sem querer, querendo. E sem querer, querendo, meio sem querer, querendo, não tem como Deus operar. Não tem como Deus fazer obra. Deus quer dar a vitória. Deus quer dar a vitória. Mas nós temos que saber lutar. Nós temos que saber lutar as batalhas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então isso aqui é impressionante, amado. Agora a gente vê a insistência. Olha, o versículo 23. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde. Ou seja, eles se humilharam perante Deus. E perguntaram ao Senhor, dizendo: tornar-me-ei a chegar à peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: subi contra ele. Então Deus ele está testando se eles querem mesmo a vitória. Ou se eles estão perguntando apenas por perguntar. Sobe contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte lhes saíram ao encontro, fora de Gibeá, e derribaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que arrancavam espada. Então é uma passagem bíblica interessante aqui. É Deus mandando ir e o povo sendo derrotado. Parece uma brincadeira, mas não é brincadeira. Isso aqui, amado, é que Deus, ele já tem vitória para nós. Mas nós precisamos tomar posse da vitória. Se a gente não toma posse da vitória, ela não vem. Então, todos os filhos de Israel, todo o povo subiram, e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor. Você pode ver que só vão intensificando. A primeira vez eles só oraram. A segunda vez eles oraram e choraram perante Deus. Agora, eles estiveram perante o Senhor, eles choraram, estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde e ofereceram holocaustos
e oferta pacífica perante o Senhor. Tudo bem, muitos vão dizer aqui que talvez o problema deles era os holocaustos. Quando a pessoa saía para a guerra, tinha que sacrificar, né? Então aqui agora aparece os holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E só vai intensificando a adoração. Então é assim, ó, quando as coisas estiverem ficando difícil, não desiste. Quando estivermos sofrendo algumas perdas, né, não desanime. Busque mais ainda ao Senhor, porque Deus, Ele não vai desamparar aquele que busca a Ele. Foi justamente isso que eles fizeram. Então os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca do concerto de Deus estava ali naquele dia. Então eles devem ter consultado a Deus através de Urim e Tumim, né, porque a arca estava ali. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias. Parece também um pouquinho estranho, né? Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava ali. Mas por que isso, amado? Isso aqui deve estar fora da ordem cronológica. Isso aqui deve ter acontecido no princípio lá, que eles entraram na terra, né? Bem lá no princípio. Por isso que aparece Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, que estava perante ele naqueles dias, dizendo, sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor, subi, que amanhã te entregarei na mão. Olha só que coisa. Então a gente aprende aqui com Israel a insistência, aprender a insistir com Deus. Por isso que Jesus Cristo, ele ensinando os discípulos a orar, né, parece que é em Lucas capítulo 11, ele diz assim que chega um homem, né, e ele tem um amigo, e ele está com fome. Então ele bate na porta e o amigo diz assim, e ele diz assim, eu estou com fome, eu cheguei de viagem, eu estou com fome, mas aquele homem está dormindo. E ele diz assim, agora eu não posso levantar porque eu estou dormindo, eu e minha família. Então ele insiste, ele fala assim, eu vou levantar, porque esse homem ele está me importunando muito. Eu vou levantar e vou dar para ele pão. Então ele levanta e dá pão para ele. Se ele não insiste em bater na porta, se ele não insiste, se ele não importuna aquele homem, ele não ia levantar. Ele não ia levantar, porque a intenção dele não era levantar para dar. A intenção dele era permanecer dormindo. Mas através da insistência dele, o homem levanta, porque está sendo importunado, ninguém consegue dormir com alguém batendo na porta, né? Então ele vai e dá pão. Então Jesus ele está ensinando a orar, a insistência, a perseverança na oração. Louvado seja o nome de Jesus. Então Israel aqui ele faz a mesma coisa, ele vai tendo derrota, mas ele põe na mente que o único que pode dar vitória para ele é Deus. Ele entende que se com Deus ali está difícil, imagine sem Deus. Então ele vai insistir com Deus. Você pode ver que aqui, né, eles entram num consenso aqui, de que Deus é Deus de vitória, de que Deus é Deus de batalha. Né? Que eles estão tendo alguma derrota ali, mas tudo bem, é melhor insistir com Deus do que sem Deus. Então a gente aprende muito com isso daqui.
Então Israel pôs emboscada em redor de Gibeá, e subiram os filhos de Israel terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e desviaram-se da cidade, começaram a ferir alguns do povo, atravessando, como das outras vezes, pelos caminhos. Então a gente já vê aqui já uma mudança. Se bem que Deus aqui também ele foi bem categórico, né? Ele disse para eles assim: subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Antes Deus não tinha falado isso. Deus estava falando assim: subir. Pode subir. Mas aqui Deus, ele deixa claro: subir, que amanhã eu te entregarei na mão. Então aqui a gente já vê uma mudança aqui. Agora, por que a gente vê a mudança? Eles intensificaram a adoração. Primeiro eles oraram, depois eles choraram, oraram e choraram, aí depois eles oraram, choraram e jejuaram e sacrificaram a Deus e deu ofertas pacíficas para Deus. Você pode ver que a adoração ela foi intensificada. Como eu disse aqui, às vezes a gente está atravessando um problema e ao invés da gente intensificar a busca, intensificar a adoração a Deus, a gente vai recuando para trás. A gente vai dando passos para trás, em vez de ir avante, em vez de intensificar a busca.